Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de Sociologia para o concurso da Guarda Municipal de Santa Rita. Na aula de hoje nós iremos trabalhar o conteúdo que está no seu edital a respeito das movimentos populares no Brasil, ao longo de toda a história do Brasil, tá certo? Eu dou sempre aula aqui com minha filhinha do edital de vocês aqui para a gente poder dizer exatamente o que vai cair na prova de vocês. Então, você que curte o nosso canal, curta, comente e compartilhe. Já chega dando aquele like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E espalhe o boato. Manda para mais gente, isso ajuda sempre o nosso canal. A outra coisa a dizer é que a nossa apostila de História da Paraíba está em promoção. Então você que quer o nosso material de apostila e aulão de véspera, tenho certeza que o aulão de véspera vai ser excelente para todo mundo que está querendo material de Sociologia. Muita gente diz, professor, material de Sociologia. No aulão a gente vai trabalhar com questões. Então você que quer, pode falar comigo através do WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição. Eu tenho certeza que será de grande proveito para a sua aprovação nesse concurso, beleza? Então vamos embora para a gente conseguir estudar esse tópico que está falando sobre movimentos e lutas sociais no Brasil. Então vamos embora pensar o seguinte, vê só, quando a gente fala sobre movimentos e lutas, a gente está dizendo o seguinte: primeiro, existe um conceito importante que é o conceito da luta de classes, que vai estar presente. Então vamos lá para trás, quem são os primeiros? Se a gente pensar nisso, a gente está falando aí sobre a chegada dos povos indígenas, dos portugueses e o confronto com os povos indígenas. A primeira coisa que eu quero que você grave, que você não pode errar, pausa dramática aqui, que você não pode errar, cair questão na sua prova dizendo que o povo brasileiro é passivo, cair questão na sua prova dizendo que os povos indígenas nunca se rebelaram, que os negros africanos nunca, qualquer coisa que disser que não houve resistência, tá errado. Grava isso, porque é uma questão certinha de prova. Cai uma coisa desse tipo, você já mata isso aí, ok? Então, primeira coisa é isso aí que você precisa se ligar na hora da sua prova. Então, povos indígenas, lá atrás, teve presente luta, emboscada, queimar engenho, um monte de coisa. Depois veio a escravidão em larga escala. O que aconteceu no período da escravidão? Você também vai ter uma revolta contra a escravidão presente na história do Brasil. Então você vai ter qual o grande marco desse combate à escravidão? Sem dúvida nenhuma, o Quilombo dos Palmares. Você vai ter muita coisa, muito cuidado com isso, né? Dizer, só o Quilombo não, tá errado, mas o grande marco é o Quilombo de Palmares. Por quê? Porque ali houve uma república palmarina. As pessoas se organizaram, foram várias investidas do governo até que conseguissem, com traição, com um monte de coisa, destruir Zumbi dos Palmares. Então, isso é uma coisa importante para a gente conseguir pensar sobre isso. E aí, quando a gente vai chegando para a história do Império no Brasil, aí você tem já que pensar que a Paraíba participou de um vasto processo revolucionário. Quando? Século XIX. Então, no século XIX, a Paraíba participa de duas revoluções. 1817, Revolução Liberal. O Brasil se torna independente. Antes do Brasil independente, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte se tornaram independentes. Que é o movimento conhecido como Revolução Pernambucana, mas que a Paraíba fez parte. Então, aquela elite paraibana, ela estava presente, e o povo também, na Revolução de 17. Com quais ideais? Os ideais liberais da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Isso tem que estar na sua mente para você entender que há um largo período na história do Brasil com muitos variados tipos de revoltas. Então, você não pode marcar questões que sejam exclusivistas, assim, que digam como se o Brasil não teve revolta, como dizendo que o Brasil não sofreu influência externa. Isso é um cuidado também. As lutas no Brasil são sempre por motivações internas. Não. E as motivações que vêm da Europa, por exemplo? Certo? Então, você vai ter influência disso também. As influências das independências na América Latina, além do começo do século XIX, influenciam no Brasil com toda certeza. Isso faz parte dos movimentos sociais e das lutas sociais que existem no Brasil desde o século XVI, quando existe a chegada dos portugueses, até hoje em dia. Então, quando a gente pega todo esse processo, a gente está entendendo isso, que existe um choque muito grande em todo esse processo. Aí vem o século XIX, vem na Paraíba, por exemplo, Ronco da Abelha e o quebra-quilos, que eu falei no vídeo de história, você volta lá e pode ver isso. Então, tudo isso você consegue observar dentro dessa perspectiva que está aí colocado, né? Dentro dessa
relação com a história da Paraíba. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Não passe por aqui sem deixar aquele like. Se gosta do vídeo, faz isso. Ajuda muito o nosso canal a crescer. Segunda coisa que você pode ajudar o nosso canal também. Você pode ajudar através do Pix, que fica aqui na descrição, ou comprando os nossos materiais. Então, professor, quero apostila, quero aulão. Gasta essa grana aqui com a gente, porque com certeza vai ajudar você e o nosso canal a crescer, porque ainda tem muito vídeo vindo por aí. PM Sergipe, PM Alagoas, fiquem tranquilos que vai ter vídeo disso tudo aqui no canal. Beleza? Então, vamos nessa, para conseguir dar conta de toda a vasta história do Brasil, porque a gente chega no século XX. Quando a gente chega no século XX, eu queria que a gente entendesse como é que se dá a formação social do Brasil. A formação social do Brasil, ela se dá muito num contexto rural. Veja, o Brasil ele se torna um país urbano na década de 80 desse século. Ou seja, faz pouco tempo. Muitos de vocês aqui passaram pelo processo de que seus avós, seus pais eram do interior e vieram para a capital. Essa é a realidade de grande parte, sobretudo nós nordestinos. Talvez um outro não seja nordestino aqui, mas a imensa maioria é de nordestinos aqui, né? Falou comigo uma pessoa esses dias do Rio Grande do Sul, veio morar aqui. Essa, não, mas em grande medida nós somos nordestinos e a gente tem esse processo. A gente acabou de vencer a São João. Como é que acontece São João? Todo mundo corre para o interior. Muitas vezes corre para onde? Casa de vó, de vô, de tio, avô, de parente. Geralmente é isso que acontece. Então vamos lá. Então o Brasil teve muita revolta rural. Muita. Inclusive, um dos grandes marcos disso vai ser lá durante a ditadura militar, o que é chamado de as ligas camponesas. O que é isso? Movimento por terra. O povo querendo terra. Professor, peraí, mas hoje em dia existe o MST, perfeito. O MST, que existe ainda hoje, é um movimento pela reforma agrária. O que é isso? O Brasil tem muita terra na mão de poucas pessoas. Eu quero dividir essa terra para mais gente. E aí essas pessoas vão fazer revoltas e lutas sociais para quê? Para conseguir terra para quem não tem terra. É isso que é o MST. É um exemplo. Você tem outros movimentos, mas o MST ele é importante para a gente entender algumas coisas. Primeiro, o problema da terra no Brasil nunca foi sanado. 2, a concentração fundiária, quer dizer, latifúndio, muita terra, existe ainda hoje. Quando você viaja, quando você percebe que é cerca, adoidado, não é verdade? Então você tem esse processo aí também presente para a gente conseguir entender como se dão essas lutas no Brasil. Não é o único, mais uma vez, o MST não é o único, mas é um dos mais fortes grupos mais fortes grupos de lutas sociais no Brasil, que vão acontecer rurais e urbanos. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre lutas também no Brasil, eu queria que a gente entendesse uma coisa também. Estamos falando sobre o século XXI. O século XXI ele é um século onde emergiram lutas muito fortes de mulheres, negros e negras e LGBTs. Por que isso é importante? Porque são pessoas que muitas vezes a gente chama de minoria, na verdade. Minoria, mas vamos lá, mulher, minoria é a maioria na sociedade. Negros e negras são maiorias ou minoria na sociedade? São minorias em direitos. São maiorias em quantidade, mas são minorias em direitos. E é por isso que você estabelece medidas políticas para diminuir a disparidade. Por exemplo, mais famosa de todas elas, as cotas raciais nas universidades públicas e nos concursos públicos. Serve para quê? Porque o Brasil é um país que a maior parte da sua população é de pardos e pretos, mas a maioria das vagas nas universidades ficava com quem? Com os brancos. Isso faz o quê? Disparidade socioeconômica. Quando você faz um programa de cotas, você faz para isso, para que aumente a quantidade de negros e negras. Isso vai causar uma distorção? Não, isso vai corrigir uma distorção. Então, a coisa que eu quero, assim como cota, por exemplo, para mulheres nos partidos políticos. A gente vai ter eleição esse ano. Não sei se você sabe, mas todo partido político ele tem que colocar para disputa eleitoral uma quantidade de mulheres na sua chapa. Então, você não pode ter um partido que 90% é homem, não pode isso. Para que isso? Para incentivar a participação das mulheres na política.
Percebe isso? Então isso é para quê? Serve para quê? Vamos lá, que eu quero que você pense nisso para sua prova. Grupos que durante muito tempo tiveram seus direitos diminuídos, eles organizam lutas de várias formas, inclusive utilizando as redes sociais, tá certo? Utilizam fortemente as redes sociais. Para quê? Para que eles tenham ampliação dos seus direitos, a fim de corrigir disparidades e distorções na sociedade. Então, quando você vê um número imenso de médicos que são brancos e garis que são pretos, por que isso? Vamos lá, disparidade socioeconômica que se reflete na cor da pele. Entenderam isso? Então essa relação, ela está presente e esses grupos se organizam. E é muito importante você destacar duas coisas. Primeiro, utilização das redes sociais, que cada vez são mais fortes. É impossível a gente pensar no mundo sem as redes sociais. E dois, a internacionalização. Então vou utilizar um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com o movimento Black Lives Matter, que é o que? Vidas negras importam, que veio para o Brasil e intensificou o debate racial no Brasil, dizendo assim, as pessoas negras querem viver, as vidas negras importam, o assassinato de pessoas negras importa muito. Tudo isso vai estar presente quando a gente fala sobre essas lutas sociais que estão presentes no nosso país e que estão presentes há muito tempo. Porque, veja, uma coisa que você não pode dizer, as pessoas negras começaram a lutar agora. Falso. O que eu disse é uma intensificação do processo de lutas sociais que acontecem no Brasil. Pegou a visão? Tranquilo? Gostou? Então, gente, é isso. A gente vai dar continuidade no programa de Sociologia, também no programa de História, e temos aí o nosso aulão e a nossa apostila disponível para todos vocês. Só falar comigo no WhatsApp. Beleza? Tamo junto. Forte abraço.